Esse é um podcast produzido pelos alunos de Direito da Universidade de Newton Lins. Você vai ouvir o relato sobre a policial perita criminal que foi assassinada pelo ex-marido em frente ao seu filho. Capítulo 1. A perita que lutava pela justiça. Lorena dos Santos Batista, uma profissional respeitada no Amazonas, era reconhecida pela inteligência, firmeza e dedicação. Aos 37 anos, conciliava o trabalho como perita criminal da Polícia Civil com a docência universitária. Pós-graduada em gestão financeira, contabilidade e auditoria, ainda liderava a Associação dos Peritos Oficiais do Estado. Era uma mulher admirada, ética, comprometida e obstinada em corrigir injustiças. Exatamente por isso, muitos acreditavam que ela estaria protegida de qualquer mal, mas o perigo que rondava sua vida vinha de onde menos se esperava, seu próprio lar. No final dos anos 90, Lorena conheceu Milton César Freire da Silva, dentista da mesma idade. Ele parecia ser o pai ideal, educado, gentil e prestativo. Impressionada, ela decidiu se casar. O casal teve 3 filhos em sequência: Gabriela, em 97, Pedro, em 98 e Juliana, em 99. A imagem pública era de harmonia, uma família bonita, financeiramente estável e aparentemente feliz. Mas dentro de casa, a realidade era muito diferente. O diário que revela a verdade. Lorena tinha o hábito de registrar sua vida em diários: a gravidez, rotina como mãe, trabalho e principalmente seu casamento. Neles, descreveu momentos doces, como a primeira risada da filha, e seu episódio extremamente doloroso: agressões físicas, humilhações e traições. Em uma das primeiras anotações, ainda em 1997, ela relatava sofrimento intenso durante a gravidez, agravado pela primeira infidelidade do marido. Outra passagem detalhava a violência que enfrentou enquanto esperava Gabriela, como quando recebeu uma gravata no pescoço e foi empurrada contra o sofá por pedir toalhas emprestadas para o chá de bebê. Suas palavras revelam solidão, tristeza e sensação de estar emocionalmente aprisionada. Conversamos com a psicóloga clínica, organizacional e gestora de RH Luana Marinho, que comentou sobre abusos em vínculos familiares e matrimoniais. Relatos como os da Lorena, a gente percebe claramente o início de um ciclo abusivo. Essas relações, elas raramente começam com violência explícita. Elas surgem de pequenas quebras de confiança, manipulações emocionais e também comportamentos controladores que ao longo do tempo eles vão se intensificando. A traição, por exemplo, muitas vezes ela não é apenas um ato ali de infidelidade. Ela pode também fazer parte de uma estratégia de desestabilizar emocionalmente a parceira, diminuindo a autoestima, sua capacidade de reação, e outros pontos ali. Um ponto também muito comum é o isolamento. O agressor, aos poucos, afasta a vítima de familiares, amigos, rede de apoio, criando a sensação de que ela não tem com quem contar. Então, conforme a violência física ela vai se intensificando, ou quando a violência acontece, a mulher ela já está emocionalmente fragilizada e acredita que não vai conseguir sair dessa situação. Então, é importante reforçar que qualquer comportamento que cause medo, humilhação, culpa ou sensação de incapacidade é um sinal de alerta. Esses sinais, ainda que sutis, eles nunca devem ser ignorados. Uma relação que se tornou um ciclo de abusos. A relação se tornou um ciclo de abusos. Os relatos não pararam nas agressões físicas. Lorena registrou que o marido afastava seus amigos, controlava seus contatos e frequentemente a insultava. Em 2009, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência após o episódio violento
que deixou escoriações em seu corpo. Os filhos também sofreram. Eles contaram ter sido vítimas de castigos desproporcionais e até práticas humilhantes. Lorena, apesar de todo o sofrimento, permanecia na relação com esperança de protegê-los. O divórcio aumentou a tensão. No início de 2010, ela finalmente decidiu romper o casamento. A separação, porém, não foi pacífica. Milton se recusava a aceitar o fim e tentava difamá-la diante de terceiros, inclusive dos próprios filhos. As discussões eram constantes e Lorena vivia em alerta, sabendo do histórico de manipulação e violência do ex-marido. A noite de 5 de julho. Na noite de 5 de julho de 2010, Milton ligou para Lorena, dizendo estar passando mal. Ela desconfiou, mas temendo que fosse verdade, decidiu ir até o seu apartamento. Por precaução, colocou luvas, temendo que ela a acusasse de invadir o local, e levou sua arma, algo normal considerando que policiais civis carregam suas armas, mesmo fora de serviço. Chegou ao prédio pouco tempo depois da meia-noite, acompanhada do filho Pedro. Ao entrar, Lorena pediu explicações. Milton havia inventado histórias para o seu filho e ela exigia que ele contasse a verdade. A conversa virou discussão, ele a puxou pelo pulso. Pedro, desesperado, correu até a varanda pedindo ajuda. Mas quando voltou, ouviu um disparo. Lorena estava caída no chão. Milton saiu do apartamento dizendo ao vizinho: Matei minha mulher. Cuide do meu filho. Depois fugiu do local. No dia seguinte, se apresentou à polícia alegando o acidente, dizendo que a Lorena teria sacado a própria arma e que ao tentar segurá-la, o disparo ocorreu sem intenção. Investigação e controvérsias. A perícia oficial não confirmou a versão de Milton, porém, ele contratou peritos particulares, cujos laudos tentavam sustentar a tese de tiro acidental. O primeiro julgamento, em 2014, considerou haver dúvidas sobre a autoria, levando à absolvição. A decisão indignou a família. Um tio de Lorena escreveu uma carta apontando falhas graves. Somente laudos contratados pelo réu foram usados. A única testemunha ocular, o filho Pedro, foi desconsiderada. A vítima tinha histórico de violência sofrida, totalmente ignorado no julgamento. Perícias oficiais não foram mencionadas. A virada no caso. A família contratou outro perito independente, que examinou os laudos e apontou diversas incoerências. O tiro não foi para a parede, mas direcionado de cima para baixo, indicando execução. A arma não foi pega por Lorena. Sua blusa dobrada demonstrava que foi puxada por Milton. O peso e a altura dos dois impossibilitavam luta igual pela arma. Se fosse acidente, o tiro teria sido para um local neutro. Ele não prestou socorro, o que contraria completamente a narrativa de acidente. Com essas evidências, em 2015, a decisão foi revertida e o caso voltou para julgamento pelo Tribunal do Júri. Somente em fevereiro de 2020, 10 anos após o crime, o júri popular finalmente aconteceu. Foram 5 dias de debates. A defesa insistiu na tese de acidente. A acusação defendeu feminicídio. Com os novos laudos e o diário de Lorena, o tribunal concluiu: Lorena foi dominada e executada. O tiro foi proposital.
Milton César foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime fechado. O Ministério Público pediu aumento para 13 anos, mas o pedido ainda aguardava a decisão. Nada traria Lorena de volta, mas sua memória se tornou símbolo de luta. Ela deixou 3 filhos e uma história marcada pela coragem de documentar tudo o que viveu. Homenagens foram feitas, inclusive por influenciadores, e o Instituto recebeu seu nome, Instituto Lorena dos Santos Batista. Lorena tornou-se mais um caso doloroso de feminicídio no Brasil, e a sua história continua ecoando como um alerta e denúncia. Olá, meu nome é David Oliveira e você acabou de escutar a história de Lorena dos Santos Batista, uma mulher, mãe, policial civil, que teve sua vida tirada pelo seu ex-marido. Neste momento eu estou num bate-papo, numa mesa redonda, com mulheres. Confesso que me sinto até um pouco deslocado, fora do meu local de fala. Talvez tenha que ser assim, pelo conteúdo desse relato que você ouviu. Daqui a pouco elas vão se apresentar e conversarão mais com vocês. Mas nesse momento eu queria chamar a psicóloga Luana Marinho, que tem alguns comentários a tecer. Então, sair de uma relação abusiva, ela não é simples e nunca deve ser tratada como uma decisão óbvia. Muitas mulheres permanecem nesses vínculos porque elas temem pela vida, pelos filhos, pela estabilidade financeira ou também pelo julgamento social. Outras acreditam que o agressor irá mudar, especialmente quando ele alterna períodos de violência com pedido de desculpas e promessas de transformação. Então é fundamental dizer, a responsabilidade ela nunca é da vítima. Romper com esse ciclo exige coragem, mas também proteção. Procurar a rede de apoio, como delegacias da mulher, grupos de acolhimento psicológico, serviços sociais e até mesmo amigos e familiares de confiança é sempre o primeiro passo. Nenhuma mulher precisa enfrentar isso sozinha. Então, se você que está ouvindo esse relato identifica sinais semelhantes na sua vida, sabe que existe ajuda, existe saída e também existe uma vida possível e muito mais segura do lado de fora desse ciclo. Olá, eu me chamo Fernanda Valente, sou uma das vozes que relatou esse caso para vocês, um casal bem-sucedido, bastante conhecido por suas profissões no estado do Amazonas. Nós podemos ver, dentro desse caso, vários tipos de violência contra a mulher, o que é importante também de se detectar e falar sobre esse assunto. Ocorreu violência física, violência psicológica. A violência física são agressões, que causam dor ou ferimento, como tapa, soco, empurrões e queimaduras. A violência psicológica também presente nesse caso foram das ações que afetaram a mente da vítima e também da autoestima, como as humilhações, as ameaças, controle e também a manipulação causada pelo agressor. A violência moral se dá através das ofensas, das calúnias, difamação e das mentiras, e também da grande exposição da vida íntima da vítima. Como mulher, o caso da perita Lorena me toca profundamente, independente das discussões jurídicas e dos detalhes em apuração. O que mais me chama a atenção é como nós mulheres continuamos expostas a situações de vulnerabilidade, julgamento rápido e pressões que muitas vezes passam despercebidas para os outros. A história dela reforça o quanto é importante tratar casos que envolvem mulheres com sensibilidade, respeito e responsabilidade, sem linchamento público, sem conclusões precipitadas e sem desumanizar quem está no controle dos fatos. Toda mulher merece ter uma versão ouvida, seus direitos garantidos e sua dignidade preservada. Antes de qualquer opinião, precisamos sempre lembrar que por trás de manchetes existem histórias, fragilidades e vidas reais. Diante desse caso,
para que não ocorra novamente, as vítimas elas podem registrar essa ocorrência, buscar as medidas protetivas, fazer os exames necessários e reunir as provas. Além de procurar o apoio psicológico, que é muito importante nesse momento, a orientação jurídica também pode garantir os direitos e segurança dessa mulher nessa situação de vulnerabilidade. Como apoio, a gente tem o Disque Denúncia, que é próprio da mulher, né, para fazer esse tipo de denúncia. É um centro especializado aí com o número 180. Lá você vai receber não só esse apoio, mas também a orientação do que fazer estando dentro dessa situação. É importante lembrar que nós temos uma lei também, não muito antiga, onde ela assegura que não só as vítimas, mas também as testemunhas que participam desse tipo de situação, que podem estar indo denunciar, se apresentar, fazer boletim de ocorrência. Ou seja, em casos que a vítima ela é muito coagida, ela não tem como sair de casa, é mantida em cárcere, se você que é testemunha ou parente souber desse tipo de crime, você pode ir em um centro ou pode ligar e fazer a denúncia diretamente, de forma anônima, onde a sua identidade não vai ser revelada para você não ter futuras complicações. Olá, meu nome é Esté e uma coisa que a gente percebe, olhando o caso de Lorena, ela era uma mulher muito bem sucedida, uma mulher que tinha uma carreira feita, tinha uma família e mesmo estando tão bem assim, estável, ela ainda não conseguia dizer, de fato, falar o que estava acontecendo. Então tudo isso nos faz questionar até mesmo o quanto de mulheres possam estar passando pela mesma situação que Lorena já passou, mesmo estando bem financeiramente, estando bem estável. Uma situação que já aconteceu com uma tia que ela se envolveu com o namorado dela e eles acabaram tendo uma família, assim como Lorena também. Só que o que aconteceu foi que por conta desse relacionamento abusivo, ele acabava agredindo ela constantemente e a obrigava até mesmo a usar drogas. Então isso acabou ficando viciada por conta disso. E ela acabou conseguindo ajuda, chegou até a minha família, pediu ajuda, pediu suporte. Conseguimos ajudá-la a se manter estável. Então ela conseguindo ter uma certa distância, ela não chegou de fato a denunciar isso. Não chegou por medo, não é mesmo? Ela se sentia muito assim, reprimida em relação a isso. Querendo ou não, assim como minha tia, certas mulheres que também têm esse medo, têm essa insegurança de ter 100% confiança, em chegar, em fazer a denúncia. Atualmente ela se encontra em outro estado, não no estado do Amazonas, com os filhos, claro, e não tendo mais contato com seu antigo parceiro. Teve todo um processo para que ela conseguisse, de fato, seguir a vida dela adiante, ter uma nova vida. Muitas mulheres não se sentem 100% seguras em ir lá denunciar, fazer a ocorrência, dizer o que aconteceu, por medo do que isso pode causar, até mesmo para o seu antigo parceiro, ou então para a sua vida, Então, a gente lendo o caso de Lorena, a gente percebe o quão, assim como ela, uma mulher tão instável, tinha medo de fazer denúncias, tinha medo de pôr um final. Então, tudo o que acontecia recorrente, além das agressões para ela, também tinha em relação aos filhos. Então, tudo isso acabou virando um grande ciclo. Ficou em volta da família, então isso acabou destabilizando toda a família dela, destabilizando ela. Então, com base nisso, um parceiro, não é mesmo? Um parceiro, ele nos ajuda emocionalmente, nos ajuda a ser uma pessoa mais forte, estável, e tudo isso que o marido dela não proporcionava a ela. Então, comentando sobre todos esses detalhes, a gente percebe o quão falho é a nossa justiça a ter chegado a esse ponto, não é mesmo? Que, infelizmente, foi com a morte de Lorena, que foi um caso muito triste. Olá, meu nome é Aline Gabriele, sou contadora e estudante de Direito.
quando analisamos o caso da Lorena sob a ótica dos direitos humanos, percebemos como ele expõe de maneira dolorosa a falência de diversos mecanismos que deveriam proteger a vida de uma mulher. Em primeiro lugar, precisamos falar sobre a responsabilidade do Estado. Um Estado que não reconhece os sinais extremamente claros de uma relação violenta contribui, ainda que indiretamente, para o desfecho fatal. Lorena não era uma mulher invisível. Ela era uma servidora pública, líder de associação, uma profissional elogiada por sua competência técnica. Se até alguém com esse nível de visibilidade e conhecimento jurídico não encontrou proteção adequada, imagine quantas mulheres pobres, negras, periféricas e anônimas seguem sendo silenciadas diariamente. O caso também revela como a violência doméstica é estrutural e não episódica. Ela se manifesta em padrões repetitivos, como isolamento, humilhações, agressões físicas, manipulações psicológicas e até o uso dos filhos como ferramenta de controle. Esses elementos são reconhecidos internacionalmente como violações de direitos humanos, porque corrói a dignidade, a liberdade e a autonomia da mulher. Lorena vivenciou todos esses ciclos e registrou eles em seus diários. Isso é uma prova não apenas de uma violência, mas de sua tentativa desesperada de construir mecanismos de defesa num sistema que falhava com ela. Outro ponto crítico está na atuação das instituições de justiça. É profundamente preocupante que o primeiro julgamento tenha ignorado laudos oficiais, desconsiderando a única testemunha ocular e tratado laudos particulares contratados pelo acusado como principal fonte de verdade. Quando o sistema judicial se mostra permeável à influência econômica e às versões cuidadosamente construídas pela defesa, ele deixa de ser instrumento de proteção e se torna uma arma na mão do agressor. Precisamos também refletir sobre o que significa exigir que mulheres produzam provas quase impossíveis para que suas denúncias sejam válidas. O caso de Lorena mostra que, mesmo quando há boletim de ocorrência, diários detalhados, históricos de agressões e testemunhas, ainda assim testemunhas, a dúvida beneficia o réu. Essa prática institucionalizada mantém um ciclo de impunidade que perpetua o feminicídio como fenômeno cotidiano no Brasil. Por fim, é fundamental reafirmar que a violência doméstica é uma questão de direitos humanos, porque ameaça o mais básico deles, o direito à vida. O assassinato de Lorena não é um episódio isolado. É uma parte de uma engrenagem social que normaliza o controle masculino, justifica o ciúme, minimiza agressões e culpa as vítimas. Cada caso como o dela é um lembrete de que a omissão custa vidas e o combate ao feminicídio deve ser prioridade absoluta num país que ainda falha em garantir o direito fundamental de existir em segurança. Você acabou de ouvir o podcast Crime em Pauta, produzido pelos alunos de Direito da Universidade Newton Lins. Como referência para este caso, utilizamos matérias do G1, publicações do Ministério Público, publicações do TJM e um vídeo do relato deste caso do canal Bianca Marcheso. O foco desta publicação não é denegrir a imagem de nenhum dos relacionados. Portanto, o direito de pronunciamento ou de resposta é livre para quem quiser entrar em contato.